Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal. Estou aqui com a nossa querida amiga Terezinha Santana. Obrigada, Terezinha, por aceitar mais uma vez o nosso convite. E a Terezinha hoje falará sobre Vós sois deuses. Farei a leitura de uma pequena mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, para harmonizarmos o ambiente. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras, e para isso espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade, que jamais terminam. Só o amor constrói para a eternidade. Então, meus amigos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, mais uma oportunidade que temos para estarmos juntos na noite de hoje. Gostaríamos de agradecer a oportunidade do trabalho no bem e pedir, Senhor, iluminai as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos apreender todo o conhecimento que a nossa irmã nos trará na noite de hoje, e que possamos colocar em prática o amor e a caridade. Que assim seja. A palavra é toda sua. Obrigada, querida. Antes, gostaria de falar sobre o Carlos Torres Pastorino. Foi professor de grego na UNB, um grande espírito. Fundou aqui no DF a Escola de Sabedoria, então o pessoal dos anos 80 lembra-se bastante dele. E fez uma tradução primorosa dos evangelhos. Um mestre espiritual, realmente. E o meu marido ainda era jovem quando o Pastorino faleceu, e ele teve a oportunidade de visitá-lo no hospital e de aplicar passe nele. É uma alma belíssima e que deixou essa obra fantástica, que é Minutos de Sabedoria, né? Então, vamos ao tema de hoje, gente. O tema de hoje é um dos temas mais belos que existe nos evangelhos, né? Às vezes, eu me lembro de uma discussão na juventude espírita, que alguém falou, mas não é muita pretensão de Jesus dizer eu e o Pai somos um. Isso ficou na minha cabeça e eu corri para estudar o tema na época, né, para entender. E eu gosto muito de falar sobre esse texto, né, esse versículo do Evangelho. Então, primeiro, vamos aqui para o Evangelho de João, capítulo 10, 30. A contextualização é: Jesus está ali conversando sobre conversando com aqueles que o seguiam, né? Os fariseus, publicanos, escribas. Jesus era cercado de pessoas que se interessavam pelas suas atividades. Existiam aqueles que queriam matá-lo, né? Que é claro. E existiam aqueles que encontravam nas suas palavras as palavras de vida eterna, como vai dizer Pedro em algum momento, que é registrado por João no capítulo 6. Nesse momento, ele está conversando com aquele grupo de judeus e ele vai dizer uma coisa linda: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Nunca mais, por todo sempre, elas perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior que tudo, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus, novamente, tomaram pedras para o apedrejarem, e respondeu Jesus: muitas boas obras do Pai vos mostrei. Por qual dessas obras me apedrejais? E responderam-lhe os judeus: não te apedrejamos por alguma obra, mas por blasfêmia, porque tu, sendo homem, fazes-te Deus a ti mesmo. E respondeu-lhes Jesus:
Não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? É interessante porque qualquer mestre, né, qualquer professor, qualquer pessoa que vá falar sobre alguma coisa, ele vai partir do princípio que o auditório sabe do que ele está falando. Então, o que Jesus evoca nesse momento? Jesus evoca o Salmo 82. O Salmo 82 é o Salmo de Davi, né, que esses judeus recitavam e recitavam, porque são cânticos, são músicas, né? Eles recitavam. Esse salmo ele diz exatamente isso. Eu disse, vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Então, é interessante porque Jesus aqui está lembrando a eles, do que exatamente, quem exatamente são. O problema é que aquele grupo se achava extremamente justo, se achava cumpridor da lei, né, da lei divina, cumpria todos os mandamentos e não se conformavam com a atitude de Jesus, que incluía todas as pessoas, e mais ainda, Jesus caminhava sempre ali com publicanos e pecadores, ou seja, ele contrariava todas as leis de pureza. Você não podia convidar, né? Para você convidar uma pessoa à sua mesa, ela tem que ser sua amiga. Se ele é seu convidado, ele é honrado por você. E Jesus fazia isso com essas pessoas que eram consideradas impuras, consideradas pessoas de má vida. Então, isso já era um motivo, já era um problema que ele gerava para aquele grupo de pessoas. Agora, você imagina, dizer que era Deus era punido com apedrejamento, sim. Você não podia se considerar dessa forma. E Jesus lembra exatamente isso a eles. E aí a gente fica pensando, trazendo para os dias de hoje, né? Eu e o Pai somos um, vós sois deuses. Quanto essas palavras, né? Qual o significado dessas palavras para nós nos dias de hoje? Porque será que eu, Terezinha, posso dizer eu e o Pai somos um? Né? Será que eu posso virar aqui para você, Renata, e dizer, Renata, você é Deus, Renata? Não, não sou. E nós temos problemas com isso. Nós temos uma dificuldade imensa de reconhecer a nossa identidade, né? O que nós somos. Se eu disser, a gente vê muito isso, a gente escuta muito isso. Se eu chegar aqui e disser, eu sou uma pessoa ruim, miserável, imperfeita, Terezinha, eu também, né? Agora, assumir a minha condição divina, isso implica talvez uma responsabilidade imensa ou um desconhecimento imenso dessa lei que diz exatamente isso, né? Vivereis, morrereis como homens. Porque o que o salmista está dizendo aqui? É o viver do mundo sem ser do mundo. Né? A gente vive nesse mundo, passa por esse mundo, mas se nós nos reconhecemos como filhos do Altíssimo, nós precisamos nos comportar como tal. E essas obras a que Jesus se refere, né, o salmista também vai se referir a elas. Aqui no Salmo 82, deixa eu só abrir o Salmo aqui para compartilhar com vocês, quando ele vai falar, né, das obras. O que houve aqui? Esse Kindlezinho aqui, às vezes ele trava. Quando ele vai falar dessas obras. Porque o que revela a nossa condição divina? São as obras. O próprio Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, vai nos lembrar exatamente isso, né? Brilhe a vossa luz para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aí a gente vai para essa compreensão do que é esse Pai que está nos céus. Nós temos, às vezes, Jesus vai representar Deus como um pai humano que ama os seus filhos. Ele gosta dessa imagem, né? Essa imagem é uma imagem já conhecida também dos judeus. Essa imagem desse Deus
que segura na mão, que sustenta, que ajuda, que se interessa pelos seus filhos. E Jesus consolida essa imagem do Pai que está nos céus, né? A gente vê, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né? Na parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo, quando nós estudamos Lucas, no capítulo 15, que ele vai falar dessa misericórdia, desse amor desse pai, mas esse é tema para outra reflexão. Então, nós vamos buscar Leon Denis e o próprio conceito de Deus na doutrina espírita, para que nós possamos entender do que Deus nós estamos falando. Então, primeiro, qual é a primeira pergunta, qual é a base do Livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita? É o Espiritismo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a resposta é uma resposta que é insuperável. Nós temos o Deus dos filósofos, nós temos o Deus dos religiosos. Eu me lembro de uma aula de filosofia na UNB, numa pós-graduação, uma aula de metafísica, e um dos colegas perguntou: qual é a diferença, professor, qual é a diferença entre Deus e Papai Noel? E foi aquela gargalhada, né? Peraí, o que é isso? Mas essa pergunta é muito importante, porque realmente, qual é a diferença entre Deus e Papai Noel? Muitas vezes nós, os religiosos, apresentamos Deus dessa forma, como esse Papai Noel, esse papai que a gente faz aquela listinha maravilhosa, né? Papai Noel, eu fui uma garota muito boazinha desse último ano. Eu fiz isso, por favor, dá para você me dar isso, isso e aquilo outro, né? Nós vamos muitas vezes a recorrer à divindade dessa forma. E o professor falou: Deus, em alguns filósofos, Deus é um princípio lógico. E eu fiquei pensando nisso, nesse princípio lógico. E aí a gente vai para a doutrina espírita. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. É um princípio lógico, sim. É a base do pensamento dos espíritos. Mas é muito mais do que isso, né? Esse Deus que a doutrina espírita nos apresenta, no Kardec, lá na Gênese, vai nos apresentar de forma magistral, esse Deus que sente todas as coisas. Então, ele vai nós vamos fazer uma analogia aqui. Como é que Deus pode perceber a gota de orvalho que se materializa ali naquela planta de manhã cedo? Como é que Deus pode perceber as necessidades humanas? Nós temos aqui um Deus humano e não humano, né? O que é esse Deus? E aí a gente vai buscar aqui, em Leon Denis, no Grande Enigma, uma luz, para ficar mais fácil aqui, para que nós possamos compreender. Leon Denis vai dizer que Deus é o espírito de sabedoria, de amor e de vida, o poder infinito que governa o mundo. Aí a gente vai lá em João, na sua carta, né? Quando ele vai dizer: Deus é amor. Deus é amor. Então, o que nos dá, o que nos revela, o que nos dá a intuição do que é essa presença divina é essa capacidade de amar, que esse Deus que nos criou como um vaso, capaz de receber todo esse amor que ele tem para oferecer e sermos capazes de compartilhar esse amor com os irmãos do caminho. Por isso que não há fé sem obras. É impossível. Por isso que Jesus valoriza tanto as atitudes, os pequenos gestos, né? Um dos gestos mais belos de Jesus é a atitude do servidor, a atitude do servo, né? Então, ele lava os pés dos discípulos. E Leon Denis vai nos dizer que, mesmo sendo finito, nós temos essa intuição do infinito. Por quê? Porque nós guardamos também essa identidade. Nós somos criados por Deus. Toda a sua criação revela a sua presença. A marca de Deus está em tudo. Há um filósofo, Plotino, que ele vai dizer: vive de tal modo que o que há de divino em ti
em ti corresponda ao que há de divino no universo. Isso equivale àquelas palavras que nós vamos encontrar no livro do Gênesis, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a lei magna é essa. Ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei dos profetas, segundo Jesus. Mas como é que a gente vai amar esse Deus? É o próprio Jesus que nos mostra como sermos esse vaso divino, né? Quando ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele ama até a renúncia, ao sacrifício, ao perdão. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus sai acolhendo a todos. E ele vai sempre fazer comparações, né? O reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a isso ou aquilo. Que nós vamos descobrindo essa verdade à medida que vamos avançando no caminho da vida. Por isso que é lamentável, né? Mesmo nos dias de hoje, nós ainda temos tantas diferenças, a diversidade religiosa, em vez de ser para algumas pessoas esse mosaico, esses aspectos que nós vamos enxergando nessa ou naquela cultura para compreendermos o que é essa divindade, o que é essa presença divina no mundo, ela acaba sendo motivo de separação. Mas nós, espíritas, temos esse conhecimento que vai nos mostrar exatamente isso. Né? Leon Denis vai dizer aqui que cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada no eterno foco. Você está ali, né, preparando, está ali aquele braseiro, você vai assar, né, as suas batatas, e dali, daquele braseiro, começam a sair faíscas. Né? Então, essas centelhas, essas faíscas, nós somos essas faíscas divinas, essas centelhas divinas. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós nos assemelhamos a Deus em espírito. E à medida que essa centelha de consciência, ela vai passando, né, por todo um processo evolutivo, e à medida que a nossa consciência vai se desenvolvendo, nós vamos também desenvolvendo esse potencial divino que todos carregamos. É claro que isso não é possível numa vida só, né? Lógico que nós precisamos de tempo para que isso seja realizado, mas Jesus já nos mostra que podemos vislumbrar o que é isso no momento em que nós revelamos a nossa capacidade de amar. Então, ele vai dizer aqui: cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada no eterno foco. Nós, porém, ignoramos a nós mesmos. Ignoramos. Lembra? Fomos criados simples e ignorantes. Mas essa ignorância é a causa de nossa fraqueza e de todos os males. Mas Leon Denis vai nos lembrar que o mal aqui não está na ignorância em si. Está no emprego, né? Está no emprego dessa energia divina, em sentido contrário a essa lei de amor. Então, nós estamos descobrindo. Né? Quando nós olhamos para uma criança, né? Essa criança em desenvolvimento nos dá uma amostra do que é o desenvolvimento do nosso espírito. Aliás, essa é a função da reencarnação, né? Recapitulação de experiências, fixação de aprendizados. Né? Então, Leon Denis vai nos lembrar que nós somos, olha que coisa mais linda, gente. Somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do bem. Mas esse bem nós possuímos somente no estado de germe. E a nossa tarefa consiste em desenvolver. Qual é a tarefa, né? Então, Deus é a fonte do bem. Nós somos gerados nessa fonte do bem. Então, a nossa tarefa aqui é justamente descobrir isso. O Leon Denis resume essa tarefa em 3 palavras: saber, crer e querer. Né? Saber o quê? Que nós temos recursos incalculáveis aqui na nossa alma.
Leon Denis, na obra magnífica dele, ele é o filósofo espírita por excelência. Depois dele, nós vamos encontrar o Herculano Pires. Mas Leon Denis ele vai falar das potências da nossa alma no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, nós precisamos saber que nós temos esses recursos. Nós precisamos saber crer nessa eficiência, ele diz aqui, na eficiência da nossa ação sobre os dois mundos, o mundo do espírito e da matéria. Então, nós estamos vencendo, trabalhando para vencer os nossos instintos. O que acontece com as grandes almas, as almas que amam? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Espírito Lázaro, em A Lei de Amor, dizendo, né? Feliz aquele que ama, aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus semelhantes, né? Ultrapassando a sua humanidade. Porque o que é a nossa condição humana? Né? O que é a nossa humanidade? Nós participamos do divino pelo nosso espírito, mas nós participamos também da animalidade, né? do mundo animal, pelos nossos instintos. Nós ainda estamos, nós somos esse ser, né? que estamos nessa corda bamba, nós estamos estendidos, esticados. Né? Então, de um lado, nós nos surpreendemos ainda. A maioria de nós ainda, né, muitos de nós ainda está preso às sensações. Em seguida, à medida que nós vamos nos purificando, nós vamos tendo sentimentos, como diz o Espírito Lázaro, e o amor é esse sentimento por excelência. Né? Ele vai nos lembrar: felizes aqueles que amam, porque não conhecem a miséria do corpo, nem a miséria da alma. Porque há uma miséria da alma. O que é a miséria do corpo? Você está ali na fome, na doença, mas mesmo nessa condição, você ainda pode, sua alma pode se desprender e se elevar às regiões espirituais. Então, mesmo nas condições mais difíceis, você ainda pode, né, sentir o céu, sentir essa presença divina. E a miséria da alma, essa condição de falta, esse sofrimento, essa falta de sentido, né? que é a grande crise que todos nós vivemos. Quem diz isso não sou eu, é um filósofo, psicólogo, psiquiatra extraordinário, Viktor Frankl. Né? Ele vai dizer que a nossa crise é uma crise de sentido. Ele escreveu um belíssimo livro, Em Busca de Sentido, que são as experiências dele no campo de concentração. Então, há um sentido para o sofrimento. Para nós, espíritas, o sentido da nossa vida é Deus. Né? O sentido para o sentido do nosso sofrimento, há um sentido para o nosso sofrimento e há um sentido que nós queremos dar à nossa própria vida. Né? Então, esse querer o bem, que o Leon Denis vai nos lembrar aqui, né? Saber que temos recursos extraordinários, crer que estamos nesse processo de evolução em dois mundos, né? Entre superando a matéria cada dia, e querer o bem. O que significa querer o bem? Ele diz aqui: dirigindo o nosso pensamento para o que é belo e grandioso, conformando as nossas ações com as leis eternas do trabalho, da justiça e do amor. Então, nós começamos a entender que, a partir dessa ideia, se nós reconhecemos a nossa origem divina, então todos temos uma origem divina, nós vamos compreender porque que Francisco canta o Cântico das Criaturas, né? Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, por tudo, por toda a tua criação. Ele vai chamar de irmão e irmã a todas as criaturas, porque todas as criaturas são expressões desse amor divino. Qual é a diferença entre mim, a erva do campo, que eu acabo de pisar nela aqui, né, a esse animalzinho que está sofrendo na rua? A diferença é que eu tenho consciência dos meus atos e sou capaz de cuidar da grama e não pisar nela. Por favor, a plaquinha aí, respeita. Né? E sou capaz de cuidar daquele animalzinho.
Sou capaz de reconhecer essa presença divina em tudo e todos. Por isso que Deus, como diz o salmista, né? Ele não faz templo, que as mãos humanas não podem fazer um templo para que ele possa ser reverenciado. Ele próprio faz o templo, que é o nosso coração. Então, isso é muito importante que a gente vá desenvolvendo essa ideia, esse pensamento, essa consciência de que estamos em Deus e que Deus está em nós. E essa é a verdade que Jesus vem nos ensinar, né? E essa verdade cada um de nós vai encontrando. Vai encontrando. Há um momento que cada um vai caindo em si e vai começando a perceber. Por enquanto, esse conhecimento, tudo isso que nós estamos falando aqui, são essas informações extraordinárias que a espiritualidade nos traz, e à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo alguns insights, né? É mesmo, é isso, né? Ah, Jesus está certo. Né? Então, gente, para encerrar, né, o nosso trabalho, né, os tempos, eu só gostaria de trazer dois comentários que Emmanuel faz em O Consolador a propósito desses dois versículos. O primeiro, eu e o Pai somos um, né? Quando é perguntado a Emmanuel, o que a gente pode entender sobre isso? Emmanuel vai dizer que essa afirmativa de Jesus revela sua perfeita identidade com Deus, que todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre, né, e Jesus está realizando em comunhão com Deus. Essa comunhão indescritível daquilo que o André Luiz vai falar no livro Evolução em Dois Mundos. Então, eu, Terezinha, ainda não posso dizer eu e o Pai somos um. É uma pena, mas a gente chega lá porque esse é o nosso destino, está aí um livro dos espíritos, né? Então, o que a gente vai ser? Um dia, espírito puro, espírito bem-aventurado, pergunta 170, então a gente chega lá, não precisa ter pressa. Beleza. E a outra questão é que também no livro Consolador, a pergunta 302, como compreender essa afirmativa de Jesus? Sois deuses. E a resposta do Emmanuel cabe para nós, essa a gente fica felizinho ainda, né? Ele vai dizer que em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Todo. Essa partícula. Ele usa essa palavra, né? Partícula. A gente tem uma pobreza de linguagem muito grande, então que Deus nos perdoe. Então, nós temos uma partícula do Criador em nós, no nosso eu superior, no nosso ser divino, nesse lugar na nossa alma que Deus tem acesso a ela e nós só teremos acesso à medida que nós nos unificarmos com o Pai Celestial, né? E ele diz aqui, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então, nós participamos dos poderes divinos, dos poderes sagrados da criação, através dessa presença de Deus em nós. Então, o nosso querido Plotino está certo. Mas tem uma questão que ele coloca aqui. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente no conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Por isso que é muito importante a lembrança do Leon Denis. Nós precisamos aprender a querer o bem. Então, Emmanuel até lembra que esses que conseguem fazer isso, né, viver de acordo com a sua divindade, são chamados de santos, de heróis, né? Alguém que excepcional. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Renata, mais uma vez, pela sua delicadeza, né, pelo convite. E estamos aqui à disposição, que a misericórdia de Jesus nos alcance. Né? Assim seja, Terezinha. Muito obrigada pelas suas palavras. Que possamos encontrar, né, essa partícula, essa centelha divina, né, dentro de nós a cada dia, para que possamos alcançar, né, nossa trajetória evolutiva e possamos ser melhores, né?
Que a gente se lembre disso pelo menos uma vez por dia ou duas, né? Ou duas. Que a gente possa deitar, minimamente deitar a cabeça, né, no travesseiro e pensar: eu fui uma pessoa melhor hoje? Já ajuda, né, nesse progresso espiritual. Essa gotinha, assim, eu preciso de uma gotinha do puro amor divino, né? Eu tomar 4 gotinhas de puro amor divino 3 vezes ao dia. Eu sou terapeuta floral, inclusive, né? Então, de 4 gotinhas de amor, do puro amor divino, 3 vezes ao dia ou 4. Mas tem um jeito mais, né, que é o que Jesus nos ensinou, que é a oração, né? Que é essa conexão não, a conexão cai, né? A conexão cai. Agora a comunhão não. Então, vamos buscar a nossa comunhão com Deus através da prece, da lembrança de que nós somos, e ninguém melhor do que Jesus para nos lembrar de quem nós somos. Então, vamos encerrar, minhas queridas, meus queridos que vão, né, participar desse trabalho também. Vamos agradecer e vamos lembrar dos nossos irmãos em humanidade, todos eles. Aqueles que viram a Deus e aqueles que ainda não viram a Deus. Aqueles que têm o conhecimento, a intuição da presença divina em todas as coisas. E aqueles que duvidam da sua própria condição de ser. Por isso, nesse instante, Jesus, nós queremos te pedir paz ao mundo, paz em nossos corações. Que nós possamos contribuir com a paz do mundo, com as nossas palavras de amor, com os nossos sentimentos de harmonia, com as nossas atitudes e gestos, que possam favorecer o bem onde quer que estejamos. Que nós possamos lembrar de quem somos, Jesus. Filhos do Altíssimo. Nós somos deuses, filhos do Altíssimo. E na condição de filhos, ajuda-nos a nos reconhecer como irmãos de todos, de todas as criaturas. Que onde quer que estejamos, nós possamos ser aqueles que minimamente ofereçam algo de ti, para que a tua paz, que a luz do teu amor infinito brilhe em nossos corações. E quando nós não soubermos o que fazer, quando tudo estiver muito escuro e difícil, que as tuas palavras possam soar em nossas almas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos são devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Assim seja. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada, minha querida. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Que Até assim mais. seja. Obrigada, Terezinha. Que Deus nos ilumine, nos ampare. E a todos, amém. E a todos vocês, muito obrigada pela companhia na noite de hoje e até a próxima quinta.